Salve Maria! Se você chegou até este vídeo, talvez o seu coração esteja buscando uma resposta, um fôlego novo para caminhar. Hoje, nós vamos falar sobre a força que move o invisível para transformar o visível, a nossa fé, intercalando com dois outros assuntos: os sinais que eu não vejo na minha vida de oração e a importância da oração, mesmo quando não tenho vontade de rezar. Peçamos a luz do Espírito Santo para nos iluminar e nos ajudar em nossa catequese de hoje. Saber se você está no caminho de Deus não se baseia em sentimentos ou emoções que são inconstantes, mas sim na sua fé, obediência e nas evidências práticas da vontade de Deus na sua vida diária. Nem sempre a gente sente Deus e está tudo bem, porque a graça não depende do que você sente, depende do quanto você permanece. A fé amadurece no silêncio e é justamente ali, quando parece que nada acontece, que Nossa Senhora trabalha na alma dos fiéis. Se as tentações aumentaram, se o mundo já não te entende, se a oração parece seca, não é porque Deus te abandonou, é porque você está crescendo. A ausência de sentimento não é ausência de graça. É prova de amor maduro, um amor que escolhe permanecer. A Igreja Católica ensina que a confirmação de que se está a fazer a vontade de Deus vem através de sinais objetivos e do crescimento em virtude. Aqui estão sinais práticos e bíblicos que indicam que você está no caminho de Deus, mesmo sem sentir emoções intensas. Busca pela palavra de Deus. Você sente um desejo crescente de ler, estudar e meditar na Bíblia, vendo-a como um guia essencial para a sua vida. Frutos do Espírito. Um indicador-chave é a manifestação dos frutos do Espírito na sua vida. Amor, alegria, uma paz constante, não euforia momentânea. Paz, paciência, bondade, generosidade, fidelidade, mansidão e autodomínio. Estes podem crescer silenciosamente, mesmo em tempos de provação. Obediência e prática da fé. Você se esforça para seguir os mandamentos e ensinamentos de Deus. Quando você peca ou comete erros, sente um desconforto ou convicção do Espírito Santo, o que o leva a se arrepender rapidamente e voltar para Ele, em vez de justificar o erro. Participa regularmente dos sacramentos, Eucaristia e confissão, e dedica tempo à oração diária e à leitura das Escrituras. São sinais claros de um compromisso ativo com a fé. Transformação interior e humildade. O crescimento espiritual leva a uma maior humildade, ao reconhecimento do próprio lugar em relação a Deus e a uma disposição para se arrepender rapidamente dos pecados. Você pode notar que não reage mais às situações da mesma maneira que antes e busca a retidão. Amor ao próximo e serviço. Estar no caminho de Deus impele a pessoa a amar e servir os outros, inclusive aqueles que são difíceis de amar, e a usar seus dons e talentos para o bem comum. Paz interior e discernimento. Uma profunda sensação de paz interior, distinta da ausência de problemas, ao tomar decisões alinhadas com a fé, mesmo quando a tarefa é difícil, é um sinal de estar na vontade de Deus. A ansiedade e a preocupação excessivas, por outro lado, podem indicar um desvio. Em vez de sentimentos de pânico ou confusão, você experimenta uma paz, não necessariamente conforto, ao tomar decisões que se alinham com os princípios bíblicos. Isso é diferente de uma sensação de bem-estar momentânea. É uma confiança inabalável de que Deus está com você, mesmo em meio a dificuldades. Consciência pura e propósito. Sua motivação principal em tudo o que faz é para a glória de Deus, não para a sua própria. Você sente um propósito maior em sua vida que transcende ambições mundanas. Perseverança na fé. Você continua a orar, buscar a Deus e a se relacionar com outros cristãos, mesmo durante períodos de seca espiritual ou quando Deus parece distante. Uso dos seus dons.
Você usa seus talentos e habilidades a serviço de Deus e dos outros, contribuindo para o reino do Senhor. Direção espiritual. Buscar aconselhamento de um diretor espiritual ou um padre de confiança pode ajudar a obter uma perspectiva externa e objetiva sobre o seu caminho de fé. A falta de sentimentos pode fazer parte de um tempo de espera ou purificação na vida espiritual, que, se vivido com perseverança, pode gerar frutos profundos. O importante é a fidelidade e a busca contínua por Deus, não a intensidade das emoções momentâneas. A caminhada com Deus é muitas vezes uma jornada de fé, não de vista, e a ausência de sentimentos não é um sinal de que você está perdido, mas sim um convite para confiar mais profundamente na palavra de Deus e em suas promessas, independentemente das circunstâncias. Sentimentos e emoções como a alegria ou a paz são frutos do Espírito e não a base da fé, que se manifesta principalmente por meio de ações concretas e obediência à vontade de Deus. A ausência de sentimentos intensos não significa necessariamente que você está fora do caminho de Deus na Igreja Católica. Muitas vezes e de diversos modos, nos deparamos com situações no caminho com Deus nos quais nos sentimos vazios e dizemos: não consigo sentir Deus. Não conseguimos sentir o amor de Deus. Tudo porque vivemos uma busca insaciável pelo sentir. Por vezes paramos nos sentimentos e nos esquecemos do que diz a palavra de Deus na carta de São Paulo aos Hebreus. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Sentir Deus deve ir além dos nossos sentimentos, deve se alicerçar na nossa fé madura. Nos perguntamos o porquê não sentimos mais Deus em alguns momentos do nosso caminho espiritual. Poderíamos responder dentro de cada experiência que seria porque procuramos muito a satisfação pelos sentidos, mas é necessário sabermos que fé não se traduz por sentimentos, até porque eles são inconstantes. Daí, portanto, a necessidade de nos firmarmos na fé, assim como nos ensina São Paulo, e de oferecermos nossos sentimentos ao Espírito Santo para que possamos obter respostas na fé daquilo que apresentamos ao Senhor. A pessoa humana não é dotada apenas de sentimentos, mas de ação, razão e vontade, que precisam ser trabalhadas e estarem em harmonia pelo Espírito, dando-nos resultados satisfatórios que nos tornam atentos aos apelos de Deus, favorecendo em nós a fé-dom e não os sentimentos. Para vivermos na fé, precisamos experimentar Deus no vazio. Precisamos perceber que, no vazio dos sentidos, está a abundante graça do Espírito, e essa nos enche da presença maravilhosa e transformadora do Senhor. Pela fé, somos levados a afirmar que, mesmo no vazio dos sentidos, estamos inundados pela presença de Deus. Muitas vezes vemos testemunhos de pessoas que têm lindas visões durante a consagração da Eucaristia, por exemplo, e nós não temos. Visões durante um grupo de oração e em outros momentos de oração. A ausência do dom de visão na consagração, por exemplo, é perfeitamente normal, pois os dons do Espírito Santo são diversos e distribuídos de maneiras diferentes a cada pessoa. A ausência de visões ou revelações visuais em momentos de consagração ou em outros momentos de oração é algo comum e não indica falta de espiritualidade, pecado ou atraso em sua caminhada. Aqui estão alguns pontos importantes para entender sua experiência. Diversidade de dons. A vida consagrada e a caminhada espiritual não exigem que todos os indivíduos manifestem os mesmos dons. O Espírito Santo distribui seus dons carismáticos e de santificação conforme sua vontade e para a edificação da comunidade. A comunidade é formada por uma variedade de dons e carismas que, juntos, compõem uma única harmonia. De acordo com as Escrituras, como em 1ª Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12,
Os dons são distribuídos de formas diferentes. Nem todos terão o mesmo dom, enquanto alguns veem, outros podem ter o dom da palavra, do serviço, da fé ou do discernimento, por exemplo. Diferentes formas de sensibilidade. Muitas pessoas não veem nada, mas sentem uma paz profunda, ouvem uma voz mansa no pensamento, intuição, direção, ou simplesmente sentem o desejo de mudar de atitude. Isso também é uma manifestação espiritual válida. Fé versus visão. A base da vida cristã é a fé, não a experiência sensorial. Como aponta o portal da escola dominical, viver pela fé significa confiar na palavra de Deus, mesmo quando não há sinais visíveis. Comparação. O erro mais comum é comparar sua experiência com a dos outros. Cada relacionamento com o divino é único. O foco da consagração deve ser a santificação e a comunhão, e não a busca por fenômenos sobrenaturais. Existem muitos outros tipos de dons além da visão, incluindo o dom da revelação, palavra de sabedoria, palavra de ciência, discernimento dos espíritos, que pode ser mais intuitivo do que visual. Dom de poder, dom da fé, cura, milagres. Dons de elocução, dons de línguas, profecia, interpretação de línguas. Dons de santificação ou 7 dons. Sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. A essência da consagração reside no reconhecimento de Jesus como Senhor, no arrependimento dos pecados e na disposição de obedecer às inspirações divinas, buscando uma vida de serviço e santidade. Não se trata de uma competição de dons visíveis. Se você sente que não tem dons visíveis, saiba que sua sensibilidade e intuição podem ser sinais de um despertar espiritual ou do dom de discernimento agindo de forma diferente da visão aberta. A fé vem por ouvir a palavra de Deus e os dons devem ter alicerce nela, não em manifestações extraordinárias. Deus quer melhorar sua visão espiritual no sentido de um conhecimento mais profundo de Cristo, o que pode não envolver visões literais, mas uma nova percepção da sua vontade e do seu plano. Concentre-se em buscar os dons com fé e usá-los para o bem, lembrando que todos eles são dados por Deus por sua graça e não por mérito humano ou como um teste. O que fazer? Continue sua busca com sinceridade. Se você sente que sua vida está sendo transformada, que seu caráter está melhorando e que você tem paz, sua consagração está surtindo efeito. Os dons manifestam-se no tempo certo e conforme a necessidade, não por pressão externa. Vamos ver agora um pequeno vídeo do SOS Padre William, onde ele responde o questionamento de uma mãe sobre esse assunto. Padre William, meu filho fez a primeira Eucaristia e está triste, porque disse que não sentiu nada diferente. Como orientá-lo? O senhor poderia gravar uma orientação para as crianças e nós, mães, ajudando nessa etapa? O seu filho não sentiu nada porque é normal não sentir nada. Então, nós não comungamos para sentir alguma coisa. E se precisássemos de necessariamente sentir algo, então nós estaríamos tirando de cena algo que é essencial para nós, que é a fé. Então, nós não comungamos para sentir. Nós comungamos porque nós cremos. Nós acreditamos que aquilo ali não é mais pão e nem vinho. É corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. São Tomás de Aquino, ele explica isso de uma maneira surpreendente, dizendo que dos 5 sentidos que nós temos, 4 são enganados pela Eucaristia, só um que não. A gente vai sentir gosto de pão e vinho, a gente vai sentir cheiro de pão e vinho, a gente vai encontrar textura de pão e vinho. Todos os sentidos que você pegar aqui, vai achar que é pão e vinho. Mas agora a audição não. A audição não é enganada, porque numa missa você escuta um sacerdote dizer: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O sujeito dessa frase não é o padre, é Cristo. Ali o padre empresta
a sua boca para Cristo. E é Cristo que fala. E aí o seu ouvido ouvindo isso, você sabe que Cristo não mente, Cristo não engana. Então você sabe que é Ele. E você vai lá comungar porque você sabe que é Ele. E não é que você tem que sentir alguma coisa extraordinária. Pode acontecer de você sentir alguma coisa? Pode. É uma graça extraordinária que Deus pode te dar, mas não é o ordinário, não é o normal. Eu sou padre há 15 anos, eu não saberia contar quantas missas eu já celebrei, mas eu saberia contar nos dedos de uma mão só e sobraria dedo as missas que eu celebrei e senti alguma coisa muito diferente. Eu me lembro de missas minhas onde eu comunguei e chorei. Aconteceu uma coisa extraordinária ali, eu não sei explicar, mas aconteceu. Mas quer dizer então que todas as outras milhares de missas que eu celebrei não valeram? Porque eu não senti? Claro que não. Então nós não comungamos para sentir. Nós comungamos porque nós acreditamos que é Jesus. Então por isso fique tranquila você mãe, fique tranquila você criança que fez a primeira comunhão e não sentiu nada, certo? É assim mesmo, é normal. Se a gente sentisse toda vez que acontece uma comunhão ali, a gente não precisaria ter fé. Já pensou? Se toda vez que o padre fosse celebrar a missa, ele pegasse a hóstia assim, a hóstia virasse um pedaço de carne, começasse a pingar sangue ali? Amém. Quem vai precisar de fé diante disso? Então Jesus se escondeu atrás das espécimes eucarísticas para que nós tivéssemos a coragem de nos aproximar dele. Ele ali no seu esplendor divino, nós nunca teríamos coragem. É claro que ele pagou um preço por isso. Quantos de nós nos aproximamos da Eucaristia de forma leviana, despreparados, com pecados? Mas ele pagou o preço por estar ali no meio de nós e estar conosco. Então comungue, criança, comungue, mãe, comungue, pai, mas comungue com essa fé, com essa certeza de que é ele, mesmo que você não sinta. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito pertinente e muito clara a resposta do Padre William. Mas agora, o que é a fé que tanto falamos nesse vídeo? Definição e natureza da fé. Dom sobrenatural. A fé é, antes de tudo, um dom gratuito de Deus, infundido pelo Espírito Santo, que necessita da cooperação humana, ato humano, consciente e livre. Adesão pessoal. Crer é uma adesão pessoal e total a Deus que se revela, envolvendo a inteligência e a vontade. Confiança. A fé baseia-se na confiança em Deus, que é a verdade infalível e não pode enganar nem ser enganado. Ato eclesial. A fé não é apenas individual, ela é vivida na comunidade da igreja. A fé da igreja precede, gera e sustenta a fé pessoal. E agora, algumas passagens bíblicas relevantes a respeito da fé. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, temos uma citação clássica. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem acreditar e for batizado, salvar-se-á, mas quem não acreditar, será condenado. Em Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé nasce da pregação, e a pregação se exerce pela palavra de Cristo. No Catecismo da Igreja Católica, especificamente os parágrafos 142 a 184, oferece um excelente resumo sobre o que é a fé, suas características e a necessidade para a salvação. Vou ler um pequeno trecho. Pela sua revelação, Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles, para os convidar e admitir à comunhão com ele. A resposta adequada a este convite é a fé. Pela fé, o homem submete completamente a Deus a inteligência e a vontade. Com todo o seu ser, o homem dá assentimento a Deus revelador. A Sagrada Escritura chama obediência da fé a esta resposta do homem a Deus revelador. Muitas vezes a gente pensa que ter fé é apenas acreditar que Deus existe, mas o Catecismo da Igreja Católica nos ensina algo mais profundo. A fé é uma adesão pessoal. É como segurar a mão de um pai no escuro. Você não vê o caminho, mas sabe quem está te guiando. Em 2025, vivemos a alegria do Jubileu da Esperança. Agora, em 2026, a Igreja nos faz um convite crucial.
fazer dessa fé uma caridade viva. São Tiago já nos alertava que a fé sem obras é morta. Por isso eu te pergunto, como a sua oração está mudando o jeito que você olha para quem sofre ao seu lado? Ter fé não é viver sem problemas. Ter fé é saber que, mesmo no meio da tempestade, como Pedro no mar da Galileia, se você fixar os olhos em Jesus, você não afunda. Às vezes, Deus não remove a montanha na nossa frente, mas Ele nos dá a força necessária para escalá-la. Mas eu sei o que você pode estar pensando agora. E quando eu não sinto vontade de rezar? E quando o cansaço é maior que o fervor? Veja esse ensinamento de Jesus a Santa Teresa d'Ávila. O que está acontecendo comigo? Não tenho vontade de orar nem de adorar. Senhor, eu não estou com a menor vontade de te adorar. Mas para ficar na tua presença, vou contar os tijolos desta capela. 1, 2, 3, 4, 5. 2956, 2957, 2958. Senhor, quando foi que eu mais te amei? Lembra aquele dia que você não queria me adorar e mesmo assim ficou? Teresa, esse foi o dia em que você mais me amou. Escute bem, a oração mais valiosa para Deus, muitas vezes, não é aquela que fazemos com lágrimas de alegria, mas aquela que fazemos com fidelidade no deserto. Quando você reza sem vontade, você não está oferecendo um sentimento, você está oferecendo um sacrifício de amor. Santo Agostinho dizia que o nosso desejo é a nossa oração. Se o desejo esfria, a voz da oração silencia. Mas a Igreja nos ensina que a oração é uma batalha contra nós mesmos e contra as ciladas do inimigo. Rezar sem vontade é dizer para Deus: Senhor, eu não sinto tua presença agora, mas eu escolho estar aqui porque eu te amo e não porque eu busco uma sensação. Agora, vamos ver o ensinamento de São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá é um santo dos nossos tempos. Ele é o fundador do Opus Dei, falecido em 1975 e foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002. Vejamos. Eu sou estudante e é frequente ouvir na minha classe que só se deve ir à missa e rezar quando se tem vontade, porque fazer as coisas quando se tem vontade não é autêntico. O que devo dizer para essas pessoas? Como falar para elas que elas estão erradas? Oye, hija mía, yo ganas tengo muy pocas veces. Hay que hacer las cosas cuando no se tienen ganas. Entonces, como están fundamentadas en el sacrificio, en la contradicción, son mucho más fecundas, valen mucho más delante de Dios, brillan como los luceros de la noche. Cuando vayas a hacer tu oración y no tengas ganas, no se te ocurra nada, ponte en la presencia de Dios y dile: Señor, esto que me acabas de decir, no tengo ninguna gana de hablar contigo, no me gusta dedicarte un minuto, me parece que te hago un favor. Y sentirás en el fondo de tu corazón como un trallazo, amoroso pero fuerte, el grito de Dios que te dice: el favor te lo hago yo, cuando te llamo a servirme, cuando te llamo a conversar conmigo, cuando te digo que quiero hacer amistad con tu alma. Y entonces, con ganas y sin ganas, irás todos los días a hacer un rato de oración. Não espere ter vontade para falar com o Pai. A vontade vem com o hábito. Se você esperar o momento perfeito, o mundo sempre vai roubar o seu tempo. Dê a Deus os seus 5 minutos de cansaço e Ele transformará isso em paz profunda. Lembre-se, a oração é o combustível da fé. Sem ela, a caridade vira apenas filantropia, mas com ela, cada gesto seu vira um sinal do reino de Deus. Para este ano de 2026, eu te convido a 3 passos simples para fortalecer sua alma. Estude o que você crê.
Busque formação em portais como a Canção Nova. Quem conhece, ama mais. Silencie, Deus fala no sussurro. Reserve 5 minutos de silêncio absoluto hoje. Transborde. Identifique uma ação de caridade concreta nesta semana. Não tenha medo do futuro. O mesmo Deus que cuidou de você até aqui já está no seu amanhã. Vamos pedir juntos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que minha vida não seja apenas de palavras, mas de gestos que reflitam o teu amor. Oremos. Senhor Jesus, eu vos entrego toda a minha vida, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, o meu agir e o meu ouvir. Entrego a ti, Senhor, toda a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. Entrego em tuas mãos tudo o que envolve a minha vida. Trabalho, estudo, lazer, recreação, esportes, finanças, projetos. Entrego a ti toda a minha família. Apresente agora diante de Jesus todos os seus familiares. Vá dizendo o nome deles. Não precisa ser o nome completo e não use de apelidos. Entrego a ti, Senhor, todos os meus problemas e dificuldades, com a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Peço nesta oração de entrega a graça de receber a libertação dos problemas e dificuldades. Peço ainda que, mesmo que a situação continue a mesma, eu possa mudar em relação a ela. Entrego a ti, Senhor Jesus, todas as pessoas com as quais eu preciso me relacionar e conviver e que são para mim de difícil convivência. Peço a graça de que, mesmo que elas não mudem, que eu possa mudar em relação a elas. Entrego a ti todas as demoras às quais eu preciso passar. Dê-me, Senhor, o dom da paciência e da perseverança, para que eu não desanime e nem me desespere. Entrego a ti, Senhor Jesus, todas as minhas preocupações e também todas as minhas dificuldades. Que eu aprenda a confiar em ti e deixe que o Senhor cuide, direcione e administre a minha vida. Senhor Jesus, que a minha entrega seja verdadeira, que eu realmente confie no Senhor e que a minha fé aumente cada vez mais. Virgem Maria, Mãe de Deus e minha mãe, alcançai-me a graça da perseverança. Amém.